Olá, pessoal, boa noite. Como que vocês estão? Espero que todos estejam bem, que todos tenham tido uma excelente semana. E nós estamos mais uma vez aqui para o nosso Servir Planetário, que é o nosso momento onde a gente se conecta com a espiritualidade, faz os nossos pedidos, as nossas intenções, para que a gente possa estar recebendo as bênçãos disponíveis. Então, sejam todos muito bem-vindos. Deixa eu ver também de onde que vocês estão falando. Estamos aqui com a Adriana, que está lá em Copenhague. Deixa eu ver quem mais. Araci, lá em Matinhos. Cristiane, em Florianópolis. Deixa eu ver de onde mais assunto. Lá em Goiás. A Vera, em Santos. A Mariene, em São Paulo. Maria Alice, em Portugal. Didi, em Foz do Iguaçu. A Fátima, aqui em Santa Maria. A Mari, em Saquarema. Deixa eu ver de onde mais vocês estão falando. Regis, lá em São Paulo. A Silvia, em Londrina. A Graça, lá em Florianópolis. Valéria, em Vespasiano. A Ruth, no Canadá. Vinícius, em Curitiba. Marina, em São Paulo. A Simone, também em São Paulo. A Nelly, lá em Joinville. Um abraço para Joinville. Hoje a minha mãe e o meu irmão estão lá em Joinville, que é um lugar que eu gosto bastante. Que eu adoraria morar em Joinville também. Quem sabe um dia a gente vai para lá. Então, vamos lá. Como que vocês estão, né? O que que acontece? A gente separou hoje para. Tem vindo forte no campo aqui para a gente falar um pouquinho sobre poder pessoal, né? Falar sobre o poder pessoal. Então, a gente queria perguntar, né? Joinville é pertinho de Curitiba. A gente queria perguntar o que vocês entendem por poder pessoal. O que que é você assumir o seu poder pessoal? O que representa você estar dentro do seu poder pessoal para você? Me respondam aqui que a gente vai trocar algumas coisinhas em relação a isso, tá? Deixa eu ver o que que vocês respondem. Tem bastante Laguna, Santa Catarina. Olha só, enquanto vocês vão respondendo, eu já vou abrindo aqui. O poder pessoal, tá? A gente assumir o nosso poder pessoal, a gente pode dizer assim que isso não tem a ver com vaidade e ego, né? Não tem a ver com vaidade e ego, ou prepotência, ou arrogância, ou coisas nesse sentido. Muitas vezes as pessoas podem confundir isso, né? Ah, mas se eu assumir o meu poder pessoal, né, esses traços eles podem ficar aflorados. Depende do referencial, do observador que observa isso. Depende de uma série de julgamentos que às vezes as pessoas ainda podem ter por desconhecer o que é isso também, né? Mas, de uma forma bastante ampla, nós poderíamos dizer que é um grande avanço para a gente na nossa vida quando a gente assume o nosso poder pessoal. Nós sempre falávamos aqui também sobre o quanto que nós precisamos nos amar. Quando a gente chega nesse conceito da gente se amar, da gente ter um ponto onde nós nos entendemos, de podermos, né, sermos nós mesmos, sem nos preocuparmos com julgamentos, sem nos preocuparmos com o que as pessoas vão dizer, com uma série de coisas nesse sentido, a gente pode dizer que nós estamos começando a entrar no nosso poder pessoal. Quando ontem nós fizemos uma live, até não sei quem assistiu lá, o Conversando com o Charim, onde nós tentamos, de alguma forma, explicar, né? Dentro de uma grande conexão que fizemos ontem lá, sei quem estava assistindo lá, que a gente trouxe qual é o entendimento de eu superior. E quando a gente pega essa questão de eu superior, nós vamos logo entender que a conexão com o eu superior, ela é diretamente ligada e proporcional com o poder pessoal. Você não vai, né, com o seu poder pessoal, passar por cima das pessoas, não tem nada disso, né, com que a gente estava falando agora aqui no início, mas você vai deixar aflorar. Só que quando você deixa aflorar, quando você traz
o poder que emana de você mesmo, né? Não é poder de habilidades que a gente diz nesse sentido, embora muitas habilidades elas se aflorem também, mas é o poder de confiança, o poder de entendimento e o poder, a gente poderia dizer assim, de fé que você tem em você mesmo como alma, como ser grandioso que você é. Quando você consegue, né, trazer esse poder pessoal para você, a grande diferença que você vai ter é diante principalmente, né, nas grandes adversidades da vida. Porque, vamos lá, vou tentar dar um exemplo aqui para isso ficar mais palpável, tá? Imagina que você tem um grande problema para resolver e você vai para mente, né? Você vai para a mente. Então você entra numa série de dúvidas, de questionamentos, de medos, uma série de coisas. Pode às vezes até tomar atitudes, ter ações, né? Que elas são muito voltadas em momentos de como é que a gente chama isso? Que você está no meio, né, daquela vivência e toma atitudes drásticas, de momento, né, de cabeça quente, ou enfim. Né? Quando você traz e ancora em você o seu poder pessoal, estas mesmas, né, estas mesmas circunstâncias que você se depara, você vai ter muito mais tranquilidade, discernimento, inteligência, calma, né? Ou seja, é como se a sua mente ela está recebendo uma atualização em relação ao próprio comportamento diante do mundo e da vida. Quando a gente fala, tá? Quando é isso, era inconsequente, né? Quando a gente fala de irmos por uma frequência nova, por uma quinta dimensão. A gente fala uma série de assuntos, os chakras, né? Eles estão se modificando, a energia planetária, a nossa, tudo isso junto acontecendo. Vocês concordam que nós mesmos vamos nos modificar? E essa questão de trazer o poder pessoal, ancorar ele em você, vai modificar toda a forma que você vive aqui. Por isso que se fala tanto, nós precisamos buscar, né, autoconhecimento, porque daí você começa a entender da sua força, você começa a entender sobre você, você começa a ter domínio sobre você mesmo. E não é um domínio baseado em medo, é um domínio baseado em coragem, baseado em poder pessoal. Isso é o poder pessoal. Não é você ser melhor do que ninguém, é você ser mais completo de si mesmo, na verdade, né? Para não dizer melhor do que você mesmo se entende hoje, né? Porque nós estamos num avanço e vamos estar fazendo isso sempre. A grande questão, né, que eu queria até perguntar para vocês é o quanto vocês entendem que conseguem ancorar o seu poder pessoal e o quanto de tempo, vamos dizer assim, você consegue estar usando isso na sua vida. Porque às vezes a gente fala aqui algumas coisas, a gente traz algumas questões, algumas análises, né? E uma coisa é a gente estar se conectando com essas informações, né? Trazendo a informação, vindo com ela para a consciência. Outra coisa é quando você está no seu dia a dia, né? Você está lá no seu dia a dia vivenciando, como se esquece tudo isso ou nem lembra de tudo isso, né? E a gente até falava bastante sobre ancoramento, né? O que que é o ancoramento? O ancoramento é quantidade, né, de energia que você consegue, né, trazer, ancorar naquele momento para vivenciar aquilo que você está vivendo, naquele momento. Eu vou pegar essa pergunta da Bruna, porque essa pergunta é espetacular, tá? Aqui, ó. Como usar o poder pessoal estando na Matrix? E essa é a grande sacada. É como se você, Bruna, foi induzida, né, energeticamente a vir perguntar exatamente o que nós queríamos, que era mais ou menos o que nós estávamos adentrando aqui no assunto, tá? Como que a gente vai usar o nosso poder pessoal estando na Matrix? A Matrix está aí, vamos dizer, as contas estão aí, o estresse do dia a dia está aí, tudo está aí, né? Vocês talvez concordem comigo que
todo mundo está numa Matrix. Todo mundo vem de uma Matrix. E aonde que surge a diferença? A diferença sutil, ela geralmente se apresenta diante daqueles que entendem que aquilo é uma Matrix, que eles entendem que eles estão dentro daquilo e que eles podem viver muito melhor tendo consciência de si saindo dessa Matrix. No momento que você escolhe isso de forma consciente, não é nem escolhe, você vive isso de forma consciente. Não, isso aqui é uma grande matrix, tudo bem, né? Eu entendo dela, daqui a pouco você está lá vivendo as situações e pensa novamente, tá, mas ó, tô aqui na Matrix novamente, isso está acontecendo. Só que você vai lançar um outro olhar para tudo. Não sei se vocês concordam comigo, mas você vai lançar um olhar diferente para tudo, para tudo. Você vai, às vezes, dar um exemplo assim, você vai num, sei lá, num happy hour, né? Tem várias pessoas sentadas numa mesa e você observa. Você observa o que está acontecendo, o que alegra aquelas pessoas. Talvez você repara nos assuntos que elas estão falando e você começa a perceber que muitas daquelas coisas não fazem mais sentido para você. Você começa a perceber assim, tá, alguém mandou um convite, né, para vamos fazer uma celebração, uma festa, uma junção, como diziam antigamente. Primeira coisa que as pessoas pensam é na bebida, no que vai ter, então, é uma série de coisas que você não consegue mais estar dentro daquilo. E você questiona por que que essas pessoas têm esse comportamento. Por que que elas fazem isso? Às vezes é um modo até meio robótico que elas estão fazendo aquilo e nem sabem por que estão. Às vezes elas estão tendo comportamentos tribais. Tribais? Não, lá naquele grupo eles fazem isso, né? Dá um exemplo, eu tenho o grupinho lá do pessoal que joga pádel. Lá eles fazem exatamente aquilo. Então, para mim pertencer àquele grupinho, eu tenho que fazer aquilo lá também. Só que você começa a sair da Matrix. Você começa a questionar, a entender as coisas totalmente diferentes. E muitas vezes, quando você questiona e não está mais tendo estes mesmos comportamentos, você já está trazendo o seu poder pessoal para você. Aí entra funcionamento de cérebro, de mente, de encaixe, de solitude, de solidão, de um monte de coisas que a gente vai, né, tentando encaixar e entender ali, com isso. Só que aí entram outros questionamentos. Mas o que que eu faço então, né? O que que eu faço então? Por exemplo, como que eu faço para trabalhar? Se a gente precisa, no fim do mês, fazer uma troca financeira, pagar os boletos, pagar. Você vai começar a fazer as mesmas coisas, mas tendo energia, entendimento, frequência, o olhar totalmente diferente. Você vai deixando de fazer coisas. O magnetismo vai se fazendo presente. E o seu poder pessoal, ele começa a aflorar a partir do momento que você vai entendendo o próprio controle que você tem diante das situações. Porque você vai agir diferente. Só que você vai começar a entender sobre você. Não, mas espera aí, né? Eu posso fazer, posso, dando esse exemplo, posso me divertir com outras formas. Posso, né, pagar as minhas contas com outras formas. Ah, mas eu tenho um trabalho, um emprego. Posso agir diferente naquele trabalho. Posso ter um entendimento diferente sobre o dinheiro, por exemplo. Posso ter um entendimento diferente sobre o que tudo às vezes é sofrido. Dando um exemplo de polos, né? Uma pessoa que ela reclama das coisas que tem, está comendo, está vivenciando, e outra que agradece daquilo que ela está fazendo e daqui a pouco ela já está melhor novamente. Isso vai fazendo você, tá? Vai fazendo você entender o seu funcionamento, inclusive energético, e aí você vai dizer, é o poder que vem de dentro de mim que ele começa
a nortear os rumos da minha vida. E quando a gente começa a sentir e perceber isso, por isso que nós falamos, tá? Por isso que nós falamos. Não tem nada a ver com prepotência, com arrogância, com ego, com vaidade, com uma série de coisas. Tem a ver com isso ser você mesmo. Isso ser mais alinhado com a sua alma. Então, cabe sempre para nós alguns questionamentos, né? É importante, a gente não está aqui para medir, tá? Quem está mais, quem está menos, quem tem. Não, não é nada disso. Exatamente, tem a ver com inteligência. A gente passa a viver de uma forma muito mais inteligente quando a gente se alinha, né, com a alma, traz esse poder pessoal da alma, nós vamos ter inteligência em modos de vida que nós vamos colocando, né? Isso faz parte, sim, da nova consciência. Só que eu vou fazer essa pergunta até para vocês. Tem como nós termos uma nova consciência se nós não assumirmos o nosso poder pessoal? Não sei se isso faz sentido para vocês. Como que você vai transcender essa matrix? Como que você vai, né, buscar essa ascensão, essa forma toda evoluída, se você não ancorar, não trazer, não deixar aflorar o seu poder pessoal? Não tem como, né? Precisa ter isso. Precisa ter. Porque senão você vai continuar na Matrix. Por que que eu tenho esse comportamento? Ah, eu tenho esse comportamento porque é assim que falaram que tinha que ser. Eu tenho esse comportamento porque lá naquele grupo onde eu vou, todo mundo é assim, né? E, repito, não é para você ser uma pessoa chata, não é para você ser uma pessoa arrogante, não tem nada a ver com isso. Agora, a grande questão é assim, acabei de falar aqui, né, junto com a espiritualidade, nós não estamos medindo, nós estamos dando um passo para trazer o nosso poder pessoal. Não importa, nem tem como medir isso. Não tem como medir isso. Mas nós vamos começando a fazer, a trazer isso. Ah, vamos dizer, o que que o Gaspareto, ele tem de bom? O que que ele faz? O que que alegra o coração dele? É isso. Agora imagina, se eu não trago o meu poder pessoal, né, de confiança, de uma série de coisas que tem a ver com o que nós falamos ontem, tá? Na live lá para quem assistiu, não tem como vir aqui fazer uma live dessa. Não tem como vir fazer nenhum tipo de live aqui, porque a gente recebe ataques, a gente recebe ameaças, a gente recebe um monte de coisa, né? E hoje o foco, né, para vocês entenderem, por exemplo, essa questão de poder pessoal, estava falando hoje à tarde sobre isso, para cada, sei lá, 1.000 pessoas que elas vêm, né, falar coisas boas, vem uma, mas vem. Então, da mesma forma que tudo que você faz e você ter confiança em você, você ancorar o seu poder pessoal, você deixar tudo isso aflorar, com certeza a sua vida ela vai ser modificada. Vai ser modificada. O problema é que às vezes a nossa mente, quando a gente fala assim, a nossa vida vai ser modificada, o que que a mente entende? Eu até vou fazer essa pergunta para vocês. O que a nossa mente entende com a vida ser modificada? Talvez algumas pessoas pensem, a primeira coisa que eu preciso é sair de dívidas, né? Porque ela está ainda entendendo tudo como uma grande matrix. Ah, mas a gente vive. Sim, vive. Lembra aquele ditado, a gente, como estar no mundo sem ser do mundo, né? A gente vai entendendo que dá para se viver aqui bem harmônico, mesmo que esteja tocando aquela música. Sabe que você faz do limão uma limonada? É mais ou menos isso, né? Você vai conduzir através do seu poder pessoal, através da sua inteligência. Na verdade, não é difícil. Não é difícil. O problema é que a gente é muito emaranhado ainda com tudo, todas essas coisas.
a gente ainda é muito emaranhado. Uma vez, é bem simples, uma vez a gente perguntou para a espiritualidade, né, por que que nós, humanos, sofríamos tanto? E a resposta foi resistência. A gente resiste ao natural, ao harmônico, ao que a essência vibra, ao poder pessoal. A gente continua querendo sempre estar lá encaixado naquilo. Quantas pessoas talvez tenham, eu vou dar um exemplo, tem dinheiro, né? Tem dinheiro guardado na conta, ela está tranquila. Tranquila em relação ao quê? Né? Mas é o que ensinaram. Se você tem dinheiro lá guardado na sua conta, então você está tranquilo. Né? Ensinaram. Então, a gente está ou não está na Matrix, né? Então a gente precisa sempre analisar isso. A solidão, tá? Aqui, ó. O que fazer com a solidão? Tem tudo a ver com isso que nós estamos falando aqui. Tá? Ontem foi um conversando com o Charim que a gente fez. Que lá no meio surgiu uma pergunta e a gente foi, né? Foi até lá explicando toda a questão do eu superior. Vou dar um exemplo, tá? Quando você ancora o seu poder pessoal, você começa a irradiar coisas, você começa a sua própria luz, a sua própria essência, ela começa, ela tá ali, sabe? Pulsando em você. Hoje, a gente foi em 3 lugares agora à tarde, rapidinho, tá? A gente foi rapidinho em 3 lugares. Nesses 3 lugares, pararam 3 pessoas desconhecidas para trocar com a gente, para conversar com a gente. Comigo, no caso lá, estava a Maria junto. Mas por que que eu estou dizendo isso? Né? Sim, solidão é diferente de solitude. Solitude é um momento de ser com você mesmo ali, solidão é uma outra coisa, tá? Que não é tão agradável. Mas por que que a gente está dizendo isso? Porque quando a gente se abre, se permite, almas, né? Vamos colocar assim, almas que são compatíveis energeticamente com isso que a gente está dizendo aqui, elas vão se aproximar de você. Então você não vai mais ter esta solidão. Às vezes, mas é a questão da minha família, né? Não encontro minha... Mas é assim que funciona. Tudo é energia, tudo se comporta. Então, quando você tem o seu poder pessoal aflorando em você, você ancora isso, traz isso para a sua vida, para o seu dia a dia, além de você estar evoluindo e conseguindo viver melhor nesse planeta, em todas as situações, em todas as áreas, essas coisas vão deixar de existir. Tá? Deixar de existir. Você não vai mais se sentir em solidão. Você não vai mais se sentir várias coisas que você sente, porque você está transcendendo tudo isso. Quando a gente diz que a espiritualidade diz que o processo ele é muito simples, é porque a gente só precisava deixar aquilo fluir, aquilo ir. Mas repito, a gente tem consciência aqui que tem coisas que vão se desenrolando e acontecendo no nosso dia a dia, nas nossas coisas. Mas se você está bem ancorado através de você, com o seu poder pessoal, as resoluções, o andamento das coisas vai ser muito mais harmônico. Inclusive, a gente falou agora há pouco sobre inteligência. Imaginem tendo inteligência, né? A gente pode volta na sua vida lá atrás, quando você fez um negócio, né? Pensando então, vamos dizer, nessa parte financeira, você fez um negócio que você talvez diria, hoje eu não faria esse negócio, né? Foi um negócio muito ruim, né, que eu fiz naquela. Tem a ver com isso. Hoje você traz consciência, inteligência, poder pessoal para analisar de uma outra forma as mesmas coisas que você fez lá atrás. Né? Então é assim que a gente vai ancorando isso na gente. Né? Vai ancorando o seu próprio poder pessoal. Vamos dizer assim, você está com uma energia, né? Tá se sentindo mal. Você tem um poder pessoal dentro de você para modificar essa energia também. Não sei se isso faz sentido para vocês. O entendimento da importância da gente ter consciência e ir trazendo, né? Trazendo a questão do poder pessoal.
Inclusive, esse momento que a gente vai entrar agora, daqui a pouco, nós podemos pedir por isso também, para que tenhamos discernimento para poder ancorar isso. A gente precisa, pessoal, urgente sair do medo, tá? Do medo, da insegurança. A gente tem insegurança do que vai vir amanhã, do que vai, como que vai ser, será que eu vou ter para isso? Será que vai. Tem que sair disso. Vivermos como co-criadores de realidade, vivermos com poder pessoal, vivermos em conexão com o nosso eu superior, a gente tem confiança total sempre. Sempre que eu digo, não dá para ficar muito tempo abalado nestas energias, né? Nessas energias sempre de medo, de falta, de escassez, porque para onde a energia está indo, ela é rápida, e ela é rápida nesse meio também. Então, imagina uma consciência bem desperta, que ela pensa em, nossa, olha só, eu perdi tudo. Eu perdi tudo. Mas olha a rapidez que está a energia. Então, rapidamente eu posso fazer movimentos rápidos. Rápidos. Não sei se alguém já pensou isso. É o efeito Zesim que a gente chamava, né? O mundo chama o Zenão. O Zenão é quando você duvida, né? E para o processo. O Zesim é quando você sempre confia. E aquilo vai. Exatamente, ó. Como o Emmanuel diz, é isso, é tomar ciência do seu poder. Agora, imagina se a humanidade inteira, né? Ou uma grande parte dela tivesse consciência do seu poder pessoal, de poder modificar as situações, de poder fazer e acontecer com as coisas. Imagina se você tem criança na sua casa e ensina isso desde pequenininho para ela. Como você acha que vai ser a vida dela? Ensinar essas coisas, né? Quinta dimensão é isso. E se você analisar a velocidade das crianças, elas trazem isso. Não sei se vocês concordam, já observaram isso. Às vezes elas são muito confiantes de si mesmas, né? Por isso que se diz que eles vêm ensinar os pais. É isso. Então, é aquela coisa, né? A gente precisa sair um pouco desse movimento mecânico, né? De tentar entender conceitos, tentar entender teorias, né? Daí vai dizer, não, mas lá falaram que se você agradece, então agora eu vou lá, né, fazer a minha gratidão. Isso é um processo mecânico do que você viver isso sempre. E aí vem o seu poder pessoal, ancorando tudo isso junto com você. O que a gente queria falar hoje era isso. Espero que de alguma forma isso faça sentido, de alguma forma isso possa auxiliar, mas sempre pensem sobre o poder pessoal, ok? Então vamos nos preparando para o nosso servir planetário de hoje. Quem quiser pegar um copo com água, deixar do lado, ficar, né, numa posição confortável, em relaxamento, isso é o mais importante. Vamos lá. Eu vou colocar a nossa musiquinha aqui e nós já vamos iniciando. Respire. Vamos iniciando aqui com a nossa invocação de abertura. Com todo amor que tem em meu coração, nós vamos invocando neste momento a amada presença dos mestres Kumaras e todas as suas falanges de luz, a grande fraternidade branca, o comando Ashtar,
o comando Santa Esmeralda, o comando Santa Ametista, as nossas mônadas, os nossos eus superiores e toda a egrégora de luz que nos acompanha, para que nos auxiliem na realização deste tratamento para todos que solicitaram, através dos Kumaras e através do sistema Kumar multidimensional. Gratidão, está feito, está feito, está feito. Nós vamos também ativar as proteções para que todos estejam protegidos. Pirâmide de proteção, ativar agora. Pirâmide de proteção, ativar agora. Pirâmide de proteção, ativar agora. Merkabah de luz, ativar agora. Merkabah de luz, ativar agora. Merkabah de luz, ativar agora. Nesse momento, já que nós falamos sobre poder pessoal, se você estiver sentado, se estiver deitado, você vai virar as palmas das suas mãos para cima. Hoje todos vamos participar dessa corrente de luz. Seja se você solicitou para você mesmo, para outras pessoas. Coloque suas mãos, a palma das suas mãos, estendidas para cima e observe toda a energia, todo o poder pessoal fluindo a partir da palma das suas mãos. A espiritualidade já vai nos auxiliando através da equalização dos nossos chakras transcendentais. Equipes de raio azul vão fazendo também seu trabalho, seu amparo, assim como as equipes da chama violeta. Vamos respirando profundamente, vamos sentindo estas energias e nós vamos nos preparando para a cura frequencial. Respire profundamente, mais uma vez. Nós vamos iniciando, então, agora, pelo chakra básico. 396 Hz.
Vamos para o chakra umbilical, 417 Hz. Vamos para o plexo solar, 528 Hz. Vamos para o chakra cardíaco, 639 Hz.
Vamos para o chakra laríngeo, 741 Hz. Vamos para o chakra frontal, 852 Hz. Vamos para o chakra coronário, 963 Hz.
Vamos respirando profundamente e vamos nos preparando para o encaminhamento e ativação nas câmaras de cura. Respire, observe como que você vai sentindo a sua energia até agora, até esse momento. E vamos lá. Com todo amor que temos em nossos corações, nós invocamos neste momento a amada presença dos mestres Kumaras e todas as suas falanges de luz, a grande fraternidade branca, o comando Ashtar, o comando Santa Esmeralda, o comando Santa Ametista, as nossas mônadas, os nossos eus superiores e todas as egrégoras de luz que nos acompanham, para que façam encaminhamento de todos que solicitaram até as câmaras de cura e a ativação do tratamento junto ao sistema Kumar multidimensional. Gratidão, está feito, está feito, está feito. Respire, se mantenha em relaxamento e observe as energias através de você nesse momento. Respire mais uma vez. Nós já estamos nos encaminhando para o encerramento. Observe a sua energia. Em profunda gratidão e com amor em nossos corações, agradecemos neste momento a toda a ordem dos Kumaras e a todos os seres que participaram deste tratamento. Neste momento solicitamos que sejam desfeitos os mecanismos de proteção e desconectada a energia envolvida neste tratamento. Que cada um siga somente com o que é seu. Gratidão, está feito, está feito, está feito. Respire
e vá retornando agora para o seu estado de presença, para o aqui e para o agora. Conforme vocês forem retornando, vão comentando se estão bem, como estão se sentindo. Eu até queria depois, né, quando esse vídeo virar vídeo, por enquanto ele é uma live, né, depois ele vira um vídeo. E quem puder ir lá comentar como que foi esse processo para você, principalmente se você fez, né, o movimento de deixar as mãos, palma das mãos estendidas para cima, participando de forma bem ativa de todo o servir de hoje. Então, quem puder ir lá comentar, a gente agradece. Também, então, queria agradecer a todos que participaram, todos que vão participar depois também, né, depois assistir em outro momento. Quem quiser repetir pode também. Agradecer, desejar também uma excelente semana. Nós todos estamos sendo amparados, todos estamos recebendo. Confiem, tragam, tragam o seu poder pessoal para você e usem disso, porque com certeza muitas coisas cheias de bênçãos podem vir desta forma, tá bem? Um grande abraço, então, nós vamos nos vendo por aí e até mais.